Quero agradecer. Eu sei que isso é atípico. E eu louvo a Deus, eu quero honrar aqui publicamente. Eu acho que uma das maiores manifestações de caráter, de hombridade, é a celebração pública. Você quer saber se alguém tem carinho, tem relacionamento com você? Essa pessoa te celebra publicamente. Isso é tão importante que isso é um dos critérios para a salvação. Aquele que me confessar diante dos homens, estar na cidade de Mafra hoje tem, aqui hoje, nesse segundo dia consecutivo, para mim tem um valor muito especial. Quero agradecer o carinho, a honra, a celebração desse relacionamento, a confiança que os pastores, pastor Adson, pastora Alba, têm depositado sobre nós. Eu quero celebrar publicamente o carinho, o relacionamento e essa confiança. Pastores, pastor Adson, pastora Alba, que nesse momento de refrigério que vocês estão, recebam o meu abraço, meu carinho, meu afeto, um beijo no coração de vocês. Pastor Adson, sua igreja é linda, eu nem sei para onde que eu olho, acho que a câmera é aqui. Parabéns por esse povo maravilhoso, abençoado, por uma equipe que trabalha com tanta excelência. Vocês, Cidade Mafra, vocês estão de parabéns. Quem aqui esteve aqui na terça-feira passada? Levante a mão, deixa eu ver. Que bom. Quantos foram abençoados terça-feira passada? Estão aprendendo a esperar? Agora a espera é diferente, né? Depois que você ouve, não tem como... Sabe aquela coisa que você vê, não tem como desver? É assim? Algumas coisas, depois que você ouve, não tem como... Essa expressão não existe, mas não tem como desouvir. Acho que nem existe essa expressão. Quando você presta atenção em uma história, escute. Quando você presta atenção numa história envolvente, empolgante, aquela história cativa a sua atenção, você presta atenção, você atenta os seus ouvidos. O seu cérebro entra num estado chamado de imersão narrativa. Diga comigo, imersão narrativa. Quando você escuta uma história que te empolga, que mexe no teu coração, que aquilo mexe com você, o seu cérebro começa a reproduzir uma atividade como se você fosse o personagem da história. Quando você ouve a palavra de Deus, você não está apenas ouvindo a história de Josué, de Caleb, de Paulo, de Pedro, de Débora, não, você está ouvindo a história da sua vida. Essa transliteração ocorre no nosso interior. Cadê os meninos daqui, os homens com mais de 30 anos? Dá um glória a Deus aí. Mais uma vez que vocês estão muito fracos. Por favor, me representem. Cadê os machos com mais de 30 anos? Menos, irmão. Brincadeira. Lembra quando vocês assistiam Rambo, Van Damme, lembra? Se você tem irmão homem ou conviveu com primos, você sabe muito bem o que acontece quando o filme acaba. Você pegava uma camiseta. Quem sabe, sabe. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Você se sente na história. Não tem histórias que mexem com a gente? Da mesma forma, as moças, esse arquétipo do príncipe encantado. O homem interior do coração. Também, nós somos seres... na verdade, eu gosto de pensar que nós somos histórias vivas. Quando alguém te apresenta uma pessoa, você tem informações breves, você sabe o nome, você pode saber a origem dessa pessoa,
suas atividades, a que família pertence, você consegue ter uma boa gama de informações sobre alguém. Mas você, de fato, só vai compreender alguém e conhecer alguém verdadeiramente, incluindo diversos fatores, por conta de um negócio chamado história. Diga comigo, eu sou uma história contada. Nem sempre essa história é positiva, nem sempre essa história é boa, nem sempre essa história tem desfechos que nós gostaríamos de ter. Na verdade, acho que muitas vezes nós temos uma certa repulsa em nos ver a partir dessa perspectiva, porque pensamos que histórias só valem a pena de serem contadas, só é saboroso de ser contada uma história quando tem coisas extraordinárias acontecendo. Uma das grandes revoluções da filosofia grega foi quando parou de acreditar naqueles grandes personagens, nos grandes heróis, naquela coisa toda, nos semideuses, e passou então a valorizar o homem do cotidiano, as pessoas, digamos, entre aspas, aqui com muitas aspas, no bom sentido, ordinárias da vida, as pessoas que acordam, que vão trabalhar, que vencem as suas lutas diárias. Essas pessoas passaram a ser então os novos, digamos, heróis. E me parece que nós estamos meio que voltando, retrocedendo, acreditando que os grandes significados da vida se fazem nesse tipo de medalha social, nesse tipo de ostentação social, onde apenas significado e valor são atribuídos àqueles que têm alguma coisa para mostrar. Veja com quem eu estou, veja os lugares que eu tenho ido, veja o que eu possuo, veja o que eu ganhei, veja a minha beleza, veja o meu corpo, veja o meu status. Vocês estão me entendendo, gente? Olhe para 2, 3 pessoas e diga: você é que é o herói. Você levantou cedo, trabalhou, enfrentou o frio e hoje está aqui para ouvir algo diferente. O herói é você. Vou trazer uma notícia para você, claro, é metafórica, mas nós temos alguns sonhos, assim, algumas ideias, aquela coisa assim, nós temos algumas perguntas na vida. O que eu faria se eu ganhasse? Que ninguém me ouça, não vá jogar, estou dando só uma hipótese, tá? Se eu ganhasse na Mega Sena acumulada. Pega ele, Jesus. Tigrinho. Às vezes eu fico pensando, né? Às vezes eu fico pensando. A minha sogra, ela não é cristã evangélica, mas ela vive dizendo: antes de eu morrer eu vou ganhar na Mega Sena acumulada. Eu não sei se eu oro para ela se converter, eu fico nessa crise. Tá aqui a minha esposa, brincadeira. Eu quero ela rica de Deus. Mas se ela te deixar uma bênção, eu não vou também, né? TDAH, nem sei porque eu falei isso. O que eu faria? Palmas para Jesus. E a gente tem essa: o que eu faria se eu ganhasse e tal. Eu fico pensando, rapaz, com 1% desse dinheiro eu aposentava, né? Você põe no banco qualquer aplicação. Mas uma dessas ideias, dessas metáforas lúdicas que nós carregamos na vida, é a ideia de voltar no tempo. A gente pensa assim: se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse ter tomado uma decisão diferente na vida. Não é assim que a gente pensa? Se eu pudesse, naquele dia, naquele ponto crucial, naquela situação, naquele contexto, se eu pudesse voltar e tomar uma atitude diferente, talvez eu estaria vivendo uma outra situação, talvez eu estivesse melhor, talvez eu estivesse vivendo de uma outra forma, talvez a minha vida seria outra, eu estaria em outro lugar, talvez eu fosse mais feliz. Deixa eu te dizer porque esse pensamento não ajuda. Primeiro, porque ele não é factual. Esse pensamento não é ligado a fatos, e se não é ligado a fatos, logo nós somos impotentes, nós não podemos fazer absolutamente nada a respeito. Até aqui tudo bem? Segunda coisa, eu gosto quando Jesus diz que, quando ele faz essa analogia, essa parábola, que ele diz que o homem
que planta, que constrói a casa na areia, e o homem que constrói a casa na rocha. Ou seja, nós temos um homem, dois exemplos de homens que constroem casas, constroem lares, se estabelecem seus sonhos, seus projetos, se preparam para o futuro. Isso é construir uma casa. Nós estamos aqui construindo para o futuro. Faz sentido isso? Isso aqui não são apenas galerias, não são apenas projetos financeiros. Cidade Mafia está construindo para o futuro. Você podia dar um glória a Deus? Porque talvez nem você saiba o que aguarda vocês. O que o pastor falou é verdade. Você não faz uma pescaria sem freezer. Você precisa de estrutura para receber. E aí eu fico pensando, se eu tivesse construído a minha casa no lugar errado, no lugar certo. Se eu tivesse construído a minha casa, eu não teria passado por isso, não teria passado por aquilo. Aí você pensa, se eu construí numa terra arenosa, eu construí num lugar, se eu tivesse construído a minha casa em outro lugar. A gente não pensa assim às vezes, diga a verdade, sim ou não? Tem um detalhe. Na parábola diz que a tempestade veio para as duas casas. A tempestade que derrubou a casa da areia também veio para a casa da rocha. Então não é apenas sobre os lugares que nós escolhemos construir a nossa história, é sobre a forma como nós enfrentamos as tempestades. Não é sobre as escolhas que você fez e a forma como você interpreta a sua vida, é como você conta a sua história, é como você reage aos teus momentos de processo. Uma vida além da dor, é uma vida com uma história diferente. Se eu pudesse ser ousado, serei no Espírito. Vou falar isso com todo cuidado e amor, nesse momento, nessa noite aqui para vocês. Se eu pudesse dizer para cada um de vocês, hoje vocês vão sair daqui com um presente. E esse presente será uma nova história para contar. Eu não estou falando da história do seu futuro. Eu não estou dizendo que você vai ter algo para contar acerca da sua perspectiva. Eu não estou aqui para te dar palpites parecidos com fé. Não. Eu estou aqui querendo conversar com vocês sobre um nível de fé diferente, que te permite contar uma outra história, mas acerca do seu passado. Nos compreendemos a partir das histórias que nós contamos sobre nós mesmos. O fato é que a dor, a vida atribuída de dor no presente, é capaz de influenciar a forma como nós observamos o nosso passado, a nossa própria história. Nossas lembranças, nossas memórias são carregadas de perspectivas diferentes, com tipos diferentes de mensagem. Contamos as histórias que nós conseguimos lembrar de forma, através de um acervo textual, de um acervo de imagem, de som e texto, e também carregamos um acervo de memórias que ela é implícita, ela não está em textos, ela simplesmente está dentro de nós. Quando somos criticados ou alguém olha para a gente de uma forma diferente e você pensa, nossa, será que tem alguém com raiva de mim? Quando você vai ali passar por uma entrevista de emprego, ou quando você vem aqui só num lugar como esse, tem que falar, tem que tocar. Quando você está numa experiência como essa, quando a oportunidade se manifesta dentro de você, é como se aquilo aparecesse como uma espécie de gatilho. Eu falei um pouco sobre isso na terça-feira passada. O fato é que a forma como nós contamos, a forma como estabelecemos a narrativa das nossas vidas, isso vai definir o tipo de vida, de tom emocional que temos no presente. Um certo repórter ocidental pergunta a um senhor japonês sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e pergunta para ele como foi sobreviver à guerra. Como foi ver Hiroshima, Nagasaki, como foi ver histórias de pessoas próximas, como foi saber que o seu lugar, o seu lar, foi um lugar onde bombas explodiram, onde a guerra aconteceu, onde houveram tantas mortes, tantas tragédias, tantas catástrofes.
Aquele senhor japonês olha para o repórter e diz assim para ele: olhe ao seu redor, rapaz. Nós somos referência em tecnologia. Nós somos referência em ensino, referência em qualidade de vida. Olha ao seu redor, olha o Japão, olha ao seu redor. Aquele senhor japonês olha nos olhos daquele homem e diz: quem disse que nós perdemos a guerra? Eu quero que você entenda isso hoje. Não é porque certas bombas explodiram, certas catástrofes aconteceram, não é porque certas desgraças aconteceram na tua história, na história da tua família. Eu quero que você olhe ao redor, olhe para dentro de si e diga para Satanás, o inferno ouvir: quem disse que eu perdi a guerra? É a história que você escolhe contar. É a história que você decide trazer. A linguagem e a narrativa pessoal, o que os estudos demonstram, é que afetam profundamente a nossa sensação de bem-estar, a nossa saúde mental, nossas emoções. É a linguagem que nós empregamos que perpetua aquilo que nós queremos ou não guardar. Se você não deseja carregar dor, se você não deseja viver uma vida com dor, deseja viver uma vida além da dor, ou seja, são as linguagens negativas que perpetuam esse estado negativo nas emoções, esse conceito crônico, a forma como nós falamos, e a boca fala do que aquilo que está cheio o nosso coração. O psicanalista Lacan vai dizer que o nosso inconsciente habita na fala. Como se imagina um homem, assim ele é. E o fato, quando estabelecemos uma linguagem específica, o tipo de linguagem que nós empregamos, compromete a verdade em nossas memórias. Exames realizados por ressonância, aparelho de ressonância magnética funcional, começaram a olhar como o cérebro de uma pessoa trabalhava quando ela ouvia histórias. E quando ela ouvia aquela história mexia com ela, como eu disse no início, o cérebro daquela pessoa ia se movimentando, o cérebro daquela pessoa ia realizando atividades específicas como se estivesse vivendo aquela experiência. Deixa eu dizer algo para você. Estar aqui não é apenas ouvir um conteúdo motivacional. Estar aqui e ouvir esse momento, esse ambiente, não é apenas ter apenas algo que te emocione de alguma forma. Não, estar aqui e ouvir o que essa palavra tem a dizer é fazer uma remodelagem de toda a tua estrutura interior. O teu corpo, a tua mente, o teu cérebro passa a se adaptar acerca da realidade de um Deus que quer te abençoar, que é dono da narrativa, dono da história. É Ele quem escreve, é Ele quem permitiu, é Ele que sabe aonde você deve chegar. É o Deus que é dono da caneta, o Deus do Salmo 139, que me formou ainda, que me viu informe no ventre da minha mãe. E quando todas aquelas coisas iam sendo feitas de uma maneira tremenda, tudo isso ia sendo escrito. A caneta ainda está na mão de Deus, a tua história não terminou. Como você tem contado a sua história? Eu tenho trazido essa mensagem durante esses últimos meses. Essa é uma mensagem que tem comovido muito meu coração. Não apenas pelo lançamento do meu livro, mas pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. Outro dia eu recebi no meu consultório 2 moças. 2 irmãs, a diferença de 1 ano e meio, assim, quase 2 anos de uma idade para outra. E uma senta na minha frente e diz: Dr. Braz, eu tenho esse problema, minha vida aconteceu isso, eu passei por aquela situação, passei por esse trauma, minha dificuldade é essa, o meu sentimento é esse. Contou. Eu já não consigo mais, não sei o que fazer, aquela coisa toda. Quando ela termina de falar, eu já me preparando para fazer algumas perguntas, para entender o que está se passando dentro daquela cabeça. A sua irmã acompanhante levanta: mas Dr. Braz, eu posso falar aqui uma coisa? Eu falei: claro. Eu quero falar uma coisa. Pois não, eu estive com ela quando isso aconteceu.
aquela situação eu também passei junto com ela. Esse outro contexto, eu chorei junto com ela, eu passei pelas mesmas coisas. Quando aquilo aconteceu, nós estávamos juntas. Mas eu quero dizer uma coisa, eu tenho uma vida abençoada porque eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Como você conta as suas histórias? Como você traz essa ideia de quem você é? Como você estabelece essa perspectiva? O que os estudos demonstram é que existem áreas, por exemplo, uma parte do córtex ventral, que é responsável, preste atenção, a maneira como nós falamos acerca da nossa própria história interage de forma direta com essa nossa neurofisiologia. Calma que eu vou já para a Bíblia. Vocês estão assim, olhando para mim de um jeito estranho. Eu jamais ia passar por aqui sem passar pela Bíblia. Eu só estou, como a minha mãe falava, né? Estou cozinhando o galo. Né? Assim, o pessoal do lado do Nordeste fala assim. Calma que a gente já vem aqui. A maneira como nós falamos, a forma como nós trazemos essa narrativa, interfere em áreas específicas do nosso cérebro, dentre elas a parte chamada córtex ventral, que é justamente o que os estudos acreditam está relacionado com a nossa identidade. A forma como nós falamos acerca de quem nós somos, acerca de como superamos os nossos desafios, a forma como eu conto a minha história vivida, tem o poder de influenciar esse fenômeno que nós chamamos de identidade. Quando nós falamos de identidade, nós estamos falando do oposto, do vazio existencial. Sabe aquela pessoa que sente assim, puxa, eu sinto um vazio, eu sinto como se minha vida não tivesse sentido, eu não sei por que eu estou aqui, tudo que eu tenho de bom parece que não é frutífero, parece que a minha vida não tem nenhum sentido lógico, eu não me sinto importante para ninguém em nenhum tipo de contexto. Esse tipo de sentimento é o que nós chamamos de vazio existencial. E o oposto da experiência do vazio existencial é esse fenômeno chamado identidade. Diga comigo, identidade. Freud vai dizer que a identidade ela é fruto de um processo de assimilação. Nós não recebemos a identidade de uma forma de um dia para o outro. Nós seguimos nos compreendendo como alguém. Nós precisamos de uma história para construir uma identidade. Vocês estão aqui, gente? Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Vocês estão compreendendo? Uma outra área do cérebro responsável, que está atrelado, segundo estudos, sobre essa questão de como nós falamos acerca da nossa própria história, ainda que tenhamos vivido os desafios e momentos de dor, é uma área do córtex chamada córtex temporal. E essa área específica do córtex, ela está atrelada à nossa percepção da realidade. A forma como nós contamos a nossa própria história é capaz de influenciar a nossa percepção de realidade. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: a tua realidade pode mudar hoje. E quando nós permitimos que as emoções nos consumam, esses dias eu fui com meus filhos assistir o filme Divertidamente 2. Quem assistiu esse filme? Levanta a mão. Lúdico, legal, engraçadinho, bacana. Vocês não pediram, posso em 10 segundos dizer o que eu achei? Sim. Que sim, fraco, hein? Mas vamos lá. Legal. Quem assistiu levanta a mão para não dar spoiler, vai? Porque o que me incomoda no filme é a ideia de que a identidade da menina é uma emoção fragmentada em partes. Quem estuda psicologia vai entender um conceito chamado teoria da dissociação estrutural. O que caracteriza a ferida emocional na vida de alguém é que ela não consegue se compreender como sendo uma pessoa inteira. Já viu aquele caso que as pessoas se definem assim: a minha área emocional é boa, mas aquela minha área de relacionamento assim é ruim. Espiritualmente estou bem, mas financeiramente ou aquilo outro eu estou mal. Ou então já viu pessoas que só se sentem felizes quando estão fluindo em apenas uma única área da vida. A isso nós chamamos de processo dissociativo.
Porque todas as outras percepções, essa condição, quando nós estamos falando de área, nós estamos falando de um fenômeno de percepção da identidade. Quando eu digo a minha área familiar, eu estou me percebendo como pai. A minha área profissional, eu estou me percebendo como um médico, como um profissional. A minha área espiritual. Quando eu me estabeleço dessa forma, eu tenho que tomar um cuidado para que eu não me encontre uma gratificação apenas em uma única área da vida. Já viu aquele camarada que ele só sabe ser gerente? Parece um delegado, o síndico do seu prédio. Parece que ele não tem vida social, nem um pingo de empatia. Se ele pudesse, o que ele puder fazer para tornar a vida de todas as pessoas mais difícil, não estou dizendo que todos os síndicos são assim, ok? Se houver algum síndico aqui, eu tenho certeza que você é uma bênção, meu amigo. E aí a Riley tem aquela história, nós somos isso aqui, a alegria, a raiva, etc e tal. É lúdico, é legal, é aquela coisa toda, mas me preocupa a ideia de que a minha identidade habita nas minhas emoções. Repito, eu não sou o que eu sinto que sou, eu sou o que eu creio que sou, o que eu declaro com a minha boca. É a realidade que eu estabeleço acima de todo e qualquer contexto, narrativa, situação, passado. Eu tenho uma vida além das dores que aconteceu na minha história. É a história que eu escolho contar. Pessoas que possuem uma característica, uma natureza autocomiserativa, essas pessoas, elas, apesar de não ter nem tanto assim um grande dilema, mas elas se tornam muitas vezes melancólicas por causa desse contexto, dessa forma de lembrar. Você já viu aqueles poetas, os filósofos fatalistas, Nietzsche, Schopenhauer, colocam a vida de uma forma, de uma perspectiva tão negativa. O próprio Roberto Carlos, felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes, momentos rápidos que passam. Olha, eu quero dizer para você que apesar de todas as lutas que eu passo, a minha felicidade é saber que existe um Deus que não me abandona, que existe um Deus que me faz olhar para certos pontos da vida e que me capacita a dizer, não foi porta que fechou, eu escolho dizer, foi livramento, porque Deus tinha coisa melhor para mim. Quando eu passo por situações onde eu digo, eu fui rejeitado, esquecido, na verdade eu estou dizendo, Deus está me guardando para algo maior. É como eu escolho contar as minhas histórias. O autor americano Mark Twain tem uma frase interessante, ele vai dizer, eu sou velho e passei por inúmeros infortúnios, mas a maioria deles nunca aconteceu. Às vezes essas ideias que nós temos, muitos conceitos, eu sei que existem pessoas que passaram por feridas tão terríveis, por situações tão debilitantes, mas sabe o que é cura? Cura é saber que eu não sou o que aconteceu comigo. Cura é quando eu olho a minha vida a partir de perspectiva. Foi difícil, passei, superei, venci, estou de pé. Isso é cura. Quando nós falamos de traumas emocionais, nós estamos falando de uma fisiologia do nosso sistema nervoso autônomo. Há um sinal de alerta que fica jogando cortisol para o teu sistema nervoso, e isso compromete a ação, de uma estrutura cerebral chamada hipocampo. Diga comigo, hipocampo. Quando você está com o hipocampo sobrecarregado de cortisol, ele pode até diminuir de tamanho. E você passa a se lembrar das suas dores não como algo que aconteceu no passado. Passa a lembrar das suas principais feridas como um estado constante de ser. Em outras palavras, quando aquela situação que ocorreu em que você foi exposto, foi exposta, e aquilo gerou timidez, gerou humilhação, e aquilo disse para você através de uma narrativa distorcida que você não presta, que você não é bom o suficiente, isso permanece numa linha de memória e de raciocínio constante, ou seja, a pessoa desenvolve um pensamento, uma cognição de que ela é algo errado. A forma como eu conto a minha história estabelece esse conteúdo que carrego na minha alma, o conteúdo das minhas lembranças. Diga aí para 2, 3 pessoas, não confie tanto assim nas suas lembranças.
Diga para ela, tem coisas que você não lembra, mas aconteceu. E diga, tem coisas que você lembra que não foi assim. Faz sentido? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 14, agora sim. Serei breve, disse que no último culto eu me estendi um pouco, agradeço a paciência dos irmãos. Na terça passada a gente acabou se excedendo um pouquinho no horário. Vou tentar, com todas as minhas forças, dessa vez não me exceder. O ponto é que algumas explicações aqui precisam ser bem pontuadas. O meu assunto é um pouquinho chato, porque é difícil explicar em poucas palavras um conceito que às vezes é um pouco complexo. Não é verdade, gente? Não é difícil explicar às vezes o que você sente? Não é assim? Josué 14,6, quem achou diz amém. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, vou repetir, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Josué, olha o nome. E Calebe, olha esse nome, filho de Jefoné, o quenezeu, ele disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barné, a respeito de mim e de ti. Verso 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Está contando uma história, gente. 2 amigos de longa data, Calebe procurando Josué, para contar uma história que eles haviam vivido. Mas, meus irmãos, aqui ó, verso 7, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo, trouxeram uma história que gerou desespero. Você consegue imaginar o cérebro daqueles que ouvindo, se transliterando, eles dizendo, nós éramos como gafanhotos. Imagine todo o povo se sentindo também como gafanhoto. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Até aí, preste atenção, nós estamos vendo o reencontro de 2 grandes amigos. O que alguns estudiosos, teólogos dizem aqui é que eles tinham por volta entre 80 e 85 anos, eles se reencontram. Ficaram anos sem se ver, eles se reencontram aqui agora. Para algo muito especial, contar uma história. Uma história que foi vivida entre esses 2 amigos. Eles vêm um ao outro, Calebe procura Josué, agora líder, já que Moisés já havia morrido. Calebe procura Josué para contar a ele uma história específica. O que eu quero dizer para você é que hoje talvez você tenha uma nova história para contar. E o fato, preste muita atenção, como se dá esse conceito? Como se dá essa história? Nós sabemos, Moisés pediu a 12 dos príncipes que fossem espiar a terra, e a missão era, tragam uma história para contar. Eu quero um relatório. Vocês vão falar acerca daquilo que Deus prometeu a todos nós. Vão lá e tragam essas informações. Em Números capítulo 13, 20, aqui conta como Moisés detalha essa missão. Veja também qual é a terra, se é fértil, é estéril, se há nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eu gosto dessa palavra aqui, ânimo, diga comigo, ânimo. A palavra ânimo é como se fosse o conteúdo da alma. Na verdade, a palavra desânimo, assim, tem como contexto alguém que está perdendo a alma. E aqui daqueles 12, apenas 10, vocês sabem, daqueles 12, 10 vêm, voltam, retornam, trazendo um relatório fatalista negativo. Josué e Calebe voltam trazendo um relatório mais positivo, contando uma história diferente. Apesar do que eles viram, apesar dos fatos, apesar da realidade. 2 grupos. Um, contando a história a partir da forma como eles se percebiam, com a sua tragédia pessoal, como insetos. E outros se vendo como alguém que tinham uma história em Deus para contar. Hoje você vai sair daqui escolhendo em qual desses grupos você vai viver a sua vida. Vivendo uma vida além da dor, ou uma vida ainda presa nos teus próprios sentimentos e emoções. A boa resposta é, você vai ter ferramentas para contar uma nova história e ter uma experiência totalmente diferente.
Quais as características dessa conversa? No verso 6, na parte B, ele diz: tu sabe o que o Senhor falou a Moisés. Olha, nós estamos vendo uma história sendo contada. Diga comigo, eu preciso aprender a contar a minha história para ter uma vida além da dor. E olha como ele conta essa história. Ele vai dizer na parte B: tu sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Ele está trazendo à memória o fato de Caleb ter uma promessa. Agora aguarde. Se você na sua casa, depois, durante essa semana, for ler o capítulo 14 de Josué, você está vendo que nessa história aqui nós estamos lendo a partir do verso 6. Diga comigo, 6. Mas o verso 1 ao 5 traz um relato interessante. Qual é o relato? Que Josué reúne todo o povo e começa a dar as bênçãos de cada um deles por sorteio. Faz o sorteio, não sei que sorteio que ele usou, pedrinha, pau ímpar, não sei. Ele faz o sorteio e vai liberando as bênçãos para todas as outras tribos através de sorteio. Diga bem forte, sorteio. Eu fico imaginando o Caleb olhando para aquilo ali, chegando e vendo aquela correria, vendo aquele alvoroço, vendo aquelas pessoas esperando o sorteio para que vai cair, que lugar, que bênção. E eu fico imaginando o Caleb, já velho, mais de 80 anos, olhando aquilo e pensando o que sobraria para aquele velho homem de guerra. E eu fico imaginando o Caleb olhando para aquela situação, olhando para a cara de Josué, tendo vivido uma história com ele. Sabe, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que existem pessoas que são abençoadas naturalmente, está tudo bem. Tem gente que parece que as coisas caem no colo dela. Tem um camarada que nasceu virado para a lua, não é assim que dizem por aí? Tem gente que não precisa fazer muito esforço, ele não faz muito esforço, as coisas parecem que simplesmente acontecem, ele é sorteado, cai no colo. Tudo bem, você que foi assim, meu amigo, eu te respeito, eu tenho eu não vou dizer inveja, mas eu tenho um pinguinho de admiração por você. Mas, felizmente ou infelizmente, a minha vida não foi assim, talvez a vida de muitas pessoas aqui também não foram assim. Talvez você lutou, talvez você se levantou mais cedo, talvez você estudou um pouco mais, talvez você se dedicou e ainda assim não deu muito certo. Você continuou na luta e você sabe o sacrifício que é de ter um desenvolvimento, de um crescimento. Você sabe que com você as coisas são um pouco mais difíceis, complicadas. E eu fico imaginando o Caleb, aquele camarada já maduro de guerra, olhando todas aquelas questões, e ele tem uma história para contar para si e para contar para o seu velho amigo Josué. Eu imagino ele chegando perto de Josué e pensando assim: ô Josué, pelo que o texto me permite pensar, não estou falando apenas de uma licença poética, eu imagino o Caleb olhando e dizendo: todo mundo sendo sorteado, todo mundo vivendo por sorteio, todo mundo recebendo numa boa, não é assim? Mas Josué, eu tenho uma história, você sabe o que Deus me prometeu. Josué, eu não sou da turma do sorteio, o sorteio é bom, mas não é comigo. Josué, tem a turma do network, é bom, mas comigo não foi assim. Tem a turma da conexão, mas comigo não foi assim. Josué, eu sou da turma da promessa. Eu não sou dessa turma, Josué. Eu não sou da turma do conchavo, eu não sou da turma do toma lá da cá, eu não sou da turma das amizades, das mesas, das combinações. Não, Josué, eu tenho promessa de Deus. Eu estou aqui para contar uma história para você. A minha vida não é por acaso, a minha vida não é uma coisa que cai no colo de repente, numa manhã bonita, não. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. É por isso que eu guerrei, é por isso que eu me sinto forte, é por isso que eu estou aqui. Eu não sou fruto de networking, da bajulação de alguém. Eu não sou fruto da ostentação digital. Eu tenho promessa de Deus. Eu prometi à minha esposa não me empolgar, mas tem coisa que mexe comigo, parece que eu tô lá. Você sabe, Josué, não vem com essa de sorteio pra cima de mim não, rapaz.
Essa é a história da minha vida que eu escolho contar. É por isso que muitas vezes podem surgir muitas coisas diante de você. Muitas questões que muitas vezes vai fazer seu coração ficar tentado. Talvez aquele velho Caleb podia estar cansado. Rapaz, deixa eu ficar aqui, quem sabe alguma coisa de bom sobra aí. Será que cai alguma coisa nesse sorteio? Você não é dessa turma, você é da turma da promessa. Essa é a história que Deus te dá hoje. Não é na aleatoriedade, não é se você tivesse construído sua casa em outro lugar, não é se você tivesse casado com outra pessoa. Gente, esquece isso, isso não é factual. Deus tem promessa, você é de uma turma diferente. É como eu escolho contar a minha história. É como eu escolho contar a minha história. Verso 7, ele vai dizer: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou. Me deu essa missão. Ele diz: eu lhe relatei como eu sentia no coração. Preste muita atenção. A partir de hoje eu vou lhe dar uma dica muito especial. Nunca mais relate fracassos. Diga a partir de hoje, diga comigo, a partir de hoje eu não irei relatar fracassos. A partir de hoje, eu irei relatar lições de aprendizado. É como você escolhe contar. Pode aplaudir o Senhor que Ele é digno. Pode aplaudir que Ele merece. Pode aplaudir porque essa é a história da sua vida. Essa é a história da sua vida. É difícil, Fernando, não se empolgar com essa história. Porque parece que eu estou aqui. Como é que é, Josué? Eu tenho história com Deus, rapaz. Você tem uma história com Deus, meu amigo. Ah, mas não foi. Calma, no momento certo, Deus vai virar essa história da tua vida. Espere. Considere o feliz aquele que permanece. No verso 8 ele diz: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Olha só que interessante, se você quer viver uma vida além da dor, você tem que ficar muito atento, atenta a quem você empresta os seus ouvidos. Quando você para ouvir mensagens fatalistas, relatórios fatalistas, desfechos negativos de conclusões da vida, você está praticando um tipo de modelagem ruim. Um cientista da Universidade do Alabama pegou 2 grupos de pessoas, eu sempre cito isso nas minhas aulas, e pegaram um grupo de pessoas e falaram assim: você vai contar acerca da sua história, do que aconteceu com você, a partir de uma perspectiva narrativa. O nome desse médico é Will Hart. E outro grupo, você vai falar a partir de uma perspectiva positiva, ou seja, fala assim: olha, foi ruim, passei, foi difícil, mas eu vou ficar bem, eu vou conseguir, vai dar certo. E eles pesquisaram esses 2 grupos, o primeiro grupo negativo e o segundo mais positivo. Sabe o que eles descobriram? Que o primeiro grupo mais negativo era mais vulnerável a sintomas de ansiedade, melancolia e depressão. Eram mais resistentes aos tratamentos, possuíam uma vida mais sofrida. E esse segundo grupo eram mais resilientes, mais adaptados e mais funcionais nas suas práticas diárias. A vida que você leva, a vida além da dor, é uma vida de uma história contada por você. Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. E ele diz aqui: eu, porém, perseverei. Essa palavra perseverar, esperar, permanecer, resistir, se adaptar. Eu gosto de dizer: parado é dor, em movimento é processo. E por que Caleb estava contando isso? Qual o objetivo? O que ele queria? Qual o objetivo de Caleb a recontar essa história a partir de outras
perspectivas. Você vai ver isso no verso 12. Essa resposta está no verso 12. O motivo do reencontro desses dois velhos amigos, reviver essa história dos espias, era justamente estar aqui. O motivo de contar essa história de novo está aqui no verso 12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou. O objetivo de contar a história do jeito certo é porque, entenda, se você deseja uma bênção que é diferente de todos, se você não deseja ser só mais um, que é fruto dessas aleatoriedades, que é fruto dos sorteios da vida, se você não deseja fazer parte desse grupo, significa que você quer uma bênção exclusiva. E pessoas que querem uma bênção exclusiva precisam contar uma história exclusiva. E está aqui o motivo. Agora, pois, me dá este monte que o Senhor falou naquele dia. Aleluia. Diga: Senhor, eu quero o que é meu. Eu quero esse monte, essa é a minha história. Eu quero essa promessa, essa é a história que eu escolho contar, essa é a história da minha vida. É isso que eu estou disposto a viver. Bênçãos que se manifestam de histórias contadas. Experiências que se manifestam a partir de histórias contadas. Entenda, bênção exclusiva exige história exclusiva. Não é sorte, não é sorteio, não é aleatório, não é ao acaso. Deus tem algo que se manifesta a partir da história que sai da tua boca. Resultado disso tudo, verso 13: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Sabe o que é interessante? O nome, essa promessa, esse lugar, essa bênção, se chamava Hebrom. E o significado da palavra Hebrom é aliança. Aliança. Vou fazer com o pastor Adson aqui agora, né? Pergunta por quê. Ele faz assim, né? Pergunta por quê, né? Porque, gente, quando termina esse capítulo termina de uma forma bem interessante. Olha só. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança, verso 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor Deus de Israel. Agora o verso 15. Preste atenção, pastores, olha que legal isso aqui. Antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Kiriat Arba significa cidade de Arba. Preste atenção. Este Arba era o maior homem entre os anaquins, era um gigante. Preste atenção. Antes tinha nome de gigante, mas agora tem nome de aliança. Antes tinha nome de problema, era o nome da história, agora tem nome de promessa. Antes tinha nome de impossibilidade, mas agora tem nome de possibilidade. Antes tinha nome de pecado, de desgraça, de promiscuidade, mas agora tem nome de família. Antes tinha nome de desgraça, bancarrota, falência, mas agora tem nome de prosperidade. Antes era essa história, antes era o nome, antes era um gigante, mas agora conta a história de um Deus que foi fiel, de um Deus que não é o Deus dos conchavos, não é o Deus dos sorteios, não é o Deus das ostentações. Antes tinha nome de pecado, de droga, de mundo, de prisão, de dor, mas agora tem nome de vida, nome de vida, 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 vida abundante, liberdade, identidade, uma nova realidade, uma nova história contada. Não tem nome de gigante não,
Eu lhe disse, a partir de hoje, a história do teu passado tem outro nome. Pode ter tido nome de gigante, pode ter tido nome de desgraça, pode ter tido nome de divórcio, pode ter tido nome de dependência química, pode ter tido nome de bancarrota. A partir de hoje, a história da tua vida tem um nome: Hebron, a aliança. Deus foi fiel comigo. Essa é a história. Se coloca de pé no teu lugar. Quero orar por você. Sabe por que existem pessoas que ainda carregam tanta dor? Sabe por que existem pessoas que carregam ainda tantos conflitos? Sabe por que ainda existem tantas indagações? Claro, eu não quero ser simplista nem leviano. Talvez que você que está me assistindo agora em casa, você que está aqui hoje, talvez você começou a me ouvir a partir de uma perspectiva emocional. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, eu quero ser sincero. Quem aqui entrou se sentindo de uma forma e já está se sentindo de uma forma totalmente diferente? Só para me entender. Então não estou falando de emocionalismo, eu estou falando de uma palavra que transforma vidas. Deixa eu lhe dizer algo, a história desse capítulo acaba de uma forma extraordinária. Preste atenção. Ele diz que antes o nome de Hebron, que era promessa, era nome de gigante, era Arba. Preste atenção. E quando o lugar que tinha nome de gigante passa a ter nome de aliança, olhe como termina esse capítulo, a parte B. E a terra repousou da guerra. Existem guerras e conflitos que só repousam dentro do meu interior quando uma nova história é contada. Existem histórias e conflitos, existem guerras na minha mente que elas apenas só podem ser cessadas quando o nome do passado passa a ter o nome do presente. Quando o nome do que aconteceu vai embora e passa a ter o nome daquilo de quem Deus é para a sua vida hoje. O nome da tua história, se a tua história fosse escrita em um livro, já não seria mais gigante, já não seria mais impossibilidade, a tua história já não seria mais deserto, a tua história já não seria mais dor, porque agora a tua história, o teu lugar, a tua casa tem nome: aliança com Deus. Essa é uma grande resposta universal para a igreja cristã dos dias atuais. A grande resposta para os dilemas, porque tantos cristãos estão hoje em conflitos profundos com a sua alma, com as suas emoções. Porque esses cristãos precisam aprender a confiar na história que Deus escreveu, estabeleceu e entender que na sua perspectiva, na sua narrativa pessoal, existe um Deus que está no controle, está dizendo, na hora certa, do jeito certo, no momento certo, quando essa história começar a sair da tua boca, quando o gigante for embora e você começar a dar lugar à herança, quando você começar a dar lugar àquilo que eu te prometi, tudo vai ser diferente. Dr. Braz, quando essa guerra dentro de mim acaba, quando eu passar a chamar o meu presente de aliança.